Muito se fala sobre aqueles investimentos que vão rentabilizar o seu patrimônio em diversas vezes, como Bitcoin, ações de empresas muito arriscadas, opções e por aí se vai. Mas pouco se fala daquele investimento que pode salvar os seus demais investimentos em um cenário catastrófico, digamos assim. Porque a grande questão é, eu estou falando da reserva de emergência. E por que eu estou falando que este investimento pode te salvar? Preste bem atenção. Primeiro você tem que se atentar no seguinte, qual é o seu custo de vida? Quando falamos da reserva de emergência, isso é essencial. Por quê? Vamos trabalhar com um exemplo. O seu custo de vida é R$1.000 por mês, certo? E como custo de vida, não estou falando de lazer. Lazer é o quê? Uma Netflix, um iFood e por aí se vai. Mas o seu custo de vida, uma conta de energia, de água, o aluguel, a sua feira do mês, um remédio que é indispensável, fica na casa de R$1.000 por mês. E aqui entra um ponto, entre pessoas CLT e pessoas autônomas. Porque se você é um CLT, você tem uma certa previsibilidade do quanto você vai receber no mês, certo? E que você de fato irá receber. Então a questão é, por conta dessa previsibilidade, você tem um conforto maior, certo? É previsível sua renda. Então, recomendado é que você, sendo CLT, você tenha alocado ali, estocado, em torno de 6 meses do seu custo de vida. Então, aqui no exemplo, se o seu custo de vida é R$1.000 por mês, você terá que ter estocado R$6.000. Agora, se você é um autônomo, a sua receita, a sua renda não é previsível. Então, diante desse cenário, é indicado que de fato você tenha um espaço maior, certo? Você tem um valor mais flexível, certo? Então, o indicado é que você tem em torno de 12 meses do seu custo de vida mensal guardado, estocado, certo? Ou seja, 12 meses com custo mensal de R$1.000, R$12.000. E o porquê que eu disse que este investimento aqui, ele pode te salvar de um cenário catastrófico? Porque, pense comigo, olha só, você não tem uma reserva de emergência e você é um CLT. E o Brasil se encontra em um período muito conturbado, de fato uma crise. Então, a empresa que você trabalha quer cortar custos, estão passando por um momento difícil e decidem lhe demitir. Bom, como você era uma pessoa que você pensava no seu futuro, você investia todos os meses, mas sem uma reserva de emergência, correto? O que acontece? Você foi demitido, você não estava esperando isso. De fato, é um desafio para você. Você tem uma família, você tem custos fixos. Como eu disse, conta de energia, de água, um aluguel, certo? Uma feira, o que seja, um remédio. Então, você se sente na obrigação de vender os seus ativos da renda variável para suprir estes custos do mês. Mas a questão é, como o Brasil que está em crise, os seus investimentos tendem a se desvalorizar, o que poderia ser uma oportunidade para você comprar bons ativos a bons preços para te gerar mais renda no futuro. No fim das contas, você terá que vender eles na queda, na baixa, para suprir estes custos. Então, de fato, uma reserva de emergência, ela pode te servir como uma âncora até você se restabelecer no mercado de trabalho, certo? Você tem uma margem de erro. Como eu disse, CLT em torno de 6 meses e uma pessoa autônoma em torno de 12. E isso não é a regra. Você pode ter um custo de vida mais de 6 ou mais de 12 meses. Vai do seu gosto, vai do seu entender, certo? Vai do quanto você quer ter uma vida mais flexível diante das dificuldades. E não é somente para isso. Se imagine no seguinte cenário, você é um CLT, correto? E de uma hora para outra, uma questão de saúde vem aparecer na sua vida. Você tem ali um caixa justamente para isso, é uma emergência. E dito isso, a partir do momento que você tem este valor junto, você tem que pensar o seguinte, este é um investimento que, se você precisar ele num momento de dificuldade, ele não pode oscilar nem para cima nem para baixo, como as ações, como a renda variável. Você precisa daquele valor todo, completo, certo? Sem grandes oscilações. Então, para isso, hoje nós temos, de fato, alguns locais com uma grande liquidez e segurança. O que é uma liquidez? Liquidez é a velocidade na qual você pode pegar o seu dinheiro, o seu capital de volta. É a velocidade que ele fica disponível para você usar. Você tem, de fato, diversos investimentos, por exemplo, o Tesouro Selic. O Tesouro Selic
para o mundo dos investimentos, é considerado o investimento mais seguro possível. Porque, de fato, para a nação lhe pagar, porque o Tesouro Selic você está emprestando dinheiro para o governo. E, teoricamente, é só o governo ou, de fato, lhe pagar com o caixa dele. Caso ele não tenha caixa, é ele emitir moeda ou pegar uma dívida para lhe pagar, certo? Tudo aqui na teoria, porque tem alguns pingos nos is, mas não interessa. Para o mercado, o Tesouro Direto é o investimento mais seguro possível. No Tesouro Selic, você vai ter uma liquidez diária, certo? Dia útil, ok? Agora você também consegue muitos CDBs. O que é CDB? CDB é um crédito de depósito bancário. É quando você vai pegar seu dinheiro, seu capital e emprestar para o banco, e em troca disso, ele vai te pagar uma remuneração, que você encontra muitos CDBs de 100% do CDI. O CDI, geralmente, ele é um pouquinho abaixo da Selic. Hoje, na gravação deste vídeo, a Selic está em 12,25. Então, 100% do CDI, hoje, fica aqui na casa de 12,15, certo? Então, é de fato um bom retorno. E a questão é que muitos CDBs de liquidez diária, eles podem ficar disponíveis na sua conta para você sacar, não somente em dias úteis, mas também em dias não úteis, como finais de semanas. Tudo depende da sua conta. No momento de você colocar a sua reserva em um CDB de liquidez diária, fique atento às letras miúdas. Leia atentamente para você não passar por perrengues. Então, dito isso, de fato, na minha visão, na minha concepção de pensar, uma reserva de emergência é o melhor investimento que você pode fazer da sua vida. Porque, além de te ajudar no momento onde você se encontra carente, financeiramente falando, ele também pode evitar que você tenha que vender os seus ativos de renda variável em um momento que pode ser oportuno, certo? Dito isso, eu fico por aqui. Espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre isso para você e até mais.